Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Bigode. Vocês devem conhecer o Bigode das lives aqui do canal, né? E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, e olá, Brasil. Vejam só, espero que esta mensagem vos encontre bem. Estou a enviar para lhe dar um relato sobre uma experiência que tive com uma rapariga. O Bigode é guiné-bissalense, para quem conhece, né? E lá eles falam português europeu, né? Português de Portugal. E lá rapariga significa moça, né? Que é o feminino de rapaz. Aqui é outra coisa. Mas vocês vão ver ao longo do relato aí que não vai fazer muita diferença, não. O Bigode atualmente ele está na Alemanha, vivendo gostoso lá como imigrante afrodescendente. E ele continua aqui. Conhecemos-nos aqui na Alemanha através de um amigo que me falou sobre uma moça nova na cidade que também falava português. Na altura, quase não havia lusófonos na cidade. Eu era o único. Lusófonos é quem fala português, tá, ouvinte? Continuando. Num dia qualquer, encontrei-a num campo de futebol. Cumprimentei-a e ela nem sequer olhou na minha cara. Dias depois, já estávamos a conversar sobre os nossos países e ela queria saber mais sobre a cidade em que estávamos. Acabei por apresentá-la à minha irmã e elas se tornaram amigas íntimas até hoje. Na época, ela ainda era virgem, que o Bigode saiba, né? Ou pelo menos que ele tenha ouvido. E embora tenha sido o primeiro a deitar no peito dela, não fui eu quem lhe tirou a virgindade. Tive a oportunidade de estar com ela, mas acabei por seguir o conselho do meu amigo de que um cavalheiro não deve tirar a virgindade de uma dama. Ouvi conselhos dela e tempos depois, esse meu amigo tentou ficar com ela, mas não conseguiu. Caraca! Ela morou aqui por um ano e decidiu regressar a Portugal, onde vivia antes, e começou um relacionamento com um rapaz que ela descrevia como seu sonho. Alto e magro, o tipo de playboy que todas querem. Como acontece nesses relacionamentos, ele recebia a atenção de várias e aproveitava. A moça não aguentou e decidiu vingar-se, entregando o seu corpo a vários homens. O rapaz terminou com ela, mas depois voltaram e, passados alguns meses, ela decidiu visitar a amiga que morava aqui na Alemanha. Durante a visita, acabamos por ter um envolvimento. Na minha mente estava bastante confuso e triste. Pensei que, se estás numa relação com alguém que amas muito, por que razão terias relações com outra pessoa? Imagina se estivesse com um beta como eu. Que estragos poderia causar? Ela regressou a Portugal e também fui lá encontrá-la novamente, desta vez num motel, devido a um voo de ligação que perdi para Guiné-Bissau. Tivemos outra vez intimidade. Nesse ponto, estava sendo um dos melhores alunos nas aulas do Coruja do Carvalho e sabia mais ou menos em que estado ela estava e como me posicionar. Fique a aguardar a segunda parte. Cumprimentos, Bigode. Cara, o cara escreveu uma carta aqui, uma carta pero vaz de caminha, tá ligado? Estou lisonjeado. Muito obrigado, Bigode, pela doação e pelo relato. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um tema de vídeo aqui no canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ganham acesso vitalício a conteúdos antecipados, ajudam o conteúdo a permanecer gratuito para todos os homens e ainda apoiam o canal, né? E se vocês quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, vocês podem sempre deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Então vamos a esse relato agora de microfone novo. Talvez vocês tenham percebido aí, né, a mudança na qualidade de áudio. O que eu comprei foi um Fifine Ampligame. Um microfonezinho aqui de entrada. Está uma delícia, ele tem aqui um braço articulado, recomendo. Pelo menos por enquanto, né? Acabei de desembalar ele e botar aqui, estou fazendo o teste. Inclusive eu comprei ele justamente para iniciar o meu canal de gameplays, né? Que deve sair na próxima semana ou na seguinte. Enfim, o que falar sobre esse relato do Bigode aqui, né? Se vocês não sabem, o Bigode ele é da religião islâmica, né? Que é uma religião muito tradicional, até mais tradicional do que a que nós conhecemos como catolicismo, cristianismo aqui no Brasil, que, convenhamos, foi muito secularizada, né? A religião islâmica ela se manteve bastante conservada aí durante o tempo. Então dá para perceber aqui uma veia tradicional conservadora muito forte no Bigode aqui, né? Mas também uma secularização muito comum do Ocidente e principalmente da Europa, né? É aquele tipo de degenerado peronomútil, né? Conseguiram botar na cabeça dele, né? O amigo lá, aquele amigo, que delícia. Esse amigo aí é o famoso amigo malandro. Não, veja, você não pode tirar a virgindade de uma dama, pois isso não é cavalheiresco. Mas assim que o cara teve a oportunidade, meu irmão, ele foi lá e tentou marcar o gol. E assim, a competição intrasexual do homem é uma coisa absolute cinema, cara. Se você não ficar esperto, ninguém perde até a vida nessa brincadeira.
Mas vamos dar a César o que é de César, né? O Bigode só caiu nesse papo porque ele tem realmente essa veia tradicional conservadora aí. Então ele perdeu a chance de tirar o First Blood da moça aí, né? Mas veja só, há um ato significativo. Ele foi o primeiro a deitar no peito dela. Pô, Bigode, pô, a gente se conhece já, cara. Tá de sacanagem. Ele fala isso como se fosse algo importante, né? Algo memorável, sei lá. E o que aconteceu basicamente foi que a nobre dama aqui, ela encontrou o seu príncipe encantado, provavelmente usou o lacre como uma moeda de troca ou talvez até um amplificador de interesse, né? Um valor de barganha ali. Porém, todavia, entretanto, casais jovens no mundo secularizado, né? Obviamente vai haver traição, vai haver ciúmes, vai haver conflito de interesses, enfim, tecnologia, mundo urbanizado, globalizado. Não tem jeito, tá? São as características da nossa civilização. Daí aquele negócio, né? Depois que o lacre foi quebrado, abriu-se a porteira. Também com um sentimento de vingança, tá? Nossa, esse sentimento de vingança feminino, cara. Esse aí assusta até o diabo, tá? E aí fica naquele vai e volta, né? Pô, típico de relacionamento jovem, né? Eu não vou nem dizer necessariamente adolescente, porque tem muito adulto também que se comporta assim. Pessoas que se gostam ou pelo menos têm algum tipo de apreço e aí ocorrem ali farpas no relacionamento e elas ficam indo e voltando. Meu Deus do céu, todos os meus 3 relacionamentos, 3 namoros, né, que eu tive sérios, realmente até conheci os pais, todos eles foram assim. E isso é extremamente emocionalmente exaustivo, né? Mas é aquela coisa, eu assumo responsabilidade, eu era muito imaturo naquela época e talvez ainda seja. Mas hoje em dia, pelo menos, eu aprendi muita coisa, né? Ou pelo menos o suficiente que quem não quer problema fica longe disso. Daí a moça retorna para a Alemanha e aproveitando-se, é claro, né? Que ela não está mais no seu país de origem. Isso é muito comum, né? Está longe da família, está longe das pessoas que a conhecem, está longe da sua reputação natal. Pode brincar bastante. E aí o Bigode foi o felizardo da vez. Não pegou o First Blood, mas pegou algumas kills em cima dela. Só que aquele negócio, né, cara, o homem ele demonstra sentimento e até mesmo amor através do sexo. O homem ele é muito físico, ele evoluiu para um mundo físico. E aí quando ele teve essas relações aí, ele acabou tendo um envolvimento emocional, tá? Eu já sei um pouco do resto dessa história aqui, porque o Bigode já deu uma palhinha lá no Discord, ele é assinante do meu servidor do Discord, tá? Ele tá participando de lives e tal. E ele sempre fica falando, eu acho, né, que é essa dama aqui em questão que ele fala que está apaixonado. Pelo menos até a última vez que a gente tocou no assunto, ele estava apaixonado, né? Não sei agora, porque, bom, paixão é um negócio que passa até que rápido. Não tanto para o homem, né? Mas passa. E aí o Bigode simplesmente ficou mexido, né? É aquela coisa degenerada pernomútil. Tipo, ela tava afim dele, ele afim dela, ele não vai se segurar. Ele não vai obedecer à própria religião, à própria cultura e dizer, não, sexo só depois do casamento, eu tenho que permanecer casto. É aquela coisa que eu falei, né? A religião simplesmente perdeu espaço no coração e na mente das pessoas. Os prazeres recompensam mais, né? A religião também falhou em punir as transgressões ou os comportamentos desaconselháveis, né? Que seja, enfim, as pessoas não têm mais medo, o famoso temor. A religião também não recompensa, não valida um comportamento ilibado, né? Então é óbvio que os prazeres vão triunfar sobre as pessoas, claro. Mas o Bigode é um cara suscetível. Se ele tivesse no seio da sua pátria, né? No coração da sua religião, lá em Guiné-Bissau, talvez ele não tivesse feito isso se o tivessem aconselhado contra, né? Até porque o cara conseguiu levar melhor em cima dele, impedindo a concorrência, ele dizendo, não é cavalheiresco que você tire a virgindade de uma dama imaculada, né? Suscetibilidade essa que fez o Bigode entrar num pequeno conflito interno aqui, né? E, segundo ele, fica bastante confuso e triste, pensando por que uma pessoa teria relação com outras se ama alguém, ou se está num relacionamento com alguém, se gosta de alguém. Pois é, né, Bigode? O ser humano não é aquilo que nos contaram. Ou pelo menos não é aquilo que nos fizeram esperar ou mesmo valorizar, né? Principalmente quando se trata do sexo feminino. Os homens eles são estimulados, educados a imaginar que eles estão num patamar moral X e as mulheres estão num patamar moral acima. E essa crença é tão forte, tão bem sedimentada no emocional do cara, que quando isso é questionado, seja pela realidade ou seja por outros homens, ele entra num conflito interno. Quando descobre que, na verdade, não há nada de especial na moral feminina, né? Na verdade, ela é tão mundana quanto, talvez até mais, do que a dos homens. Aí você vê, né? Basicamente o romance aqui foi o que tomou a mente do nosso nobre Bigode aí de assalto. Eu entendo, assim, é complicado muitas vezes o cara que veio de um lar conservador, um país conservador, de uma cultura conservadora, uma religião conservadora,
e aprende isso até a adolescência, e chegando lá ele, começa a ter interesses, né, hormônios, e aí começa a ter vida social. O homem do jeito que é, ele quer se provar e ele quer coisas duradouras, né? Ele precisa desenvolver laços duradouros para manutenção, para o seu sucesso biológico. No geral é assim, né? Inclusive a estratégia sexual masculina é arranjar uma parceira e investir nela, porque quanto mais ele investe nela, melhores as chances da sua prole ser bem sucedida, né? Ou meramente sobreviver e tal. Então ele faz o papel de provedor e protetor. E aí veja só o que é engraçado, né? Como o ser humano não passa de uma máquina, um robô mesmo, cujas as programações são emocionais, né? Ou instintivas. Para estimular o homem a ter esse papel que foi selecionado ao longo da evolução, a natureza faz com que você tenha emoções que te levem a esse comportamento, né? Daí o nome, emoções. Moção é movimento, cara. É o que te estimula a fazer um movimento. E as emoções dos homens são o romantismo, né? A paixão, inclusive extremamente expressada através do sexo. É por isso que as demonstrações de afeto dos homens geralmente são físicas, né? E é uma coisa que as mulheres elas não conseguem entender muito bem e nunca vão. Muitas vezes achando que isso é algo nojento, é algo que as objetifica e tal, grande parte por conta de narrativas, né, modernas. Mas o homem tem esse extremo apreço pelo corpo da mulher, a forma que ele usa para se apegar a ela como indivíduo, né? E o seu corpo, no fim das contas, é o que importa à natureza. Esse conceito, né, pós-filosófico, metafísico, até esotérico mesmo, de o meu espírito. Você só gosta de mim pelo meu corpo e não por quem eu sou. Bom, o corpo é a casa disso tudo, né? E perceba como os homens eles ainda têm esse apreço pela identidade, pela personalidade da mulher, e isso explica muito a mentalidade por trás dos assinantes de modelos de conteúdo adulto, né? Do OnlyFans e Privacy e tal. Por que o cara ele não pesquisa essas fotos e vídeos em sites vazados? Porque tem vários sites que se dedicam a vazar fotos e vídeos dessas mais famosas, né? Não, o cara ele está ali porque ele quer dar vazão a essa provisão e proteção, ele quer se validar através, inclusive, de uma intimidade maior que a moça oferece para os seus pagantes, e porque ela é ela. É por isso que esse argumento do tipo, meu Deus, se você quer ver peitos, é só pesquisar peitos no Google. Esse argumento não cola na cabeça desses homens porque eles não querem qualquer peito, eles não querem qualquer corpo. Quando eles se apegam, eles querem um específico e vocês percebem que até mesmo o conceito de fidelidade criado pelos homens, isso aí o próprio Bernardo de Gregório explica muito bem na entrevista que ele deu à TV Terra, né? Chamado Entre o Céu e a Terra, veja só. Vou deixar o link dessa entrevista aqui na descrição e no comentário fixado. A segunda revolução sexual foi masculina, a primeira foi feminina, é claro, né? Como sempre. Mas a segunda foi masculina e trouxe o conceito de paternidade que antes não existia, trouxe fidelidade, o valor da virgindade feminina, tudo baseado em quê? Em racionalização. Porque veja, até poucas décadas atrás não havia confirmação de que seu filho é sangue do seu sangue realmente, nessa coisa de DNA e tal. Os homens eles descobriram isso, tipo miraram no escuro e acertaram, há milhares de anos atrás, por pura racionalização. O valor da virgindade também vem por conta de uma racionalização. É um pacto de sangue. Ela sangrou, então ela derramou sangue em mim. O sangue ele é a essência da vida. E quando estávamos nos relacionando, eu perfurei a carne dela e não sei o quê. Então você vê que o homem ele é muito racional, pelo menos nesse sentido de criar narrativas, né, e teorizar bastante. As mulheres elas não têm tanto isso. Elas vão lá e fazem, sabe? E elas justificam o que fazem, geralmente depois que fazem, né? Os homens eles tendem a criar uma narrativa antes para fazer o que tem que fazer. Isso é engraçado. Não é à toa que em momentos de guerra a propaganda é crucial para convencer os homens, né? Inclusive nas propagandas é muito usado o feminino como motivador, justamente para se aproveitar desse instinto provedor e protetor aí dos homens. E assim, o que é o romance se não uma racionalização de uma emoção humana, né? Dos sentimentos humanos? Então assim, para concluir esse vídeo, veja, o romantismo ele não é o mal em si. Eu acho que a má interpretação, a má concepção do romantismo é que é o problema. Acima de tudo, o mau uso do romantismo, né? Onde o cara ele se torna basicamente ignorante de como a mente dele funciona, de como o corpo dele funciona e como as emoções, principalmente, dele funcionam. E é uma coisa que os homens não gostam de falar muito, até mesmo como uma estratégia social para controle deles mesmos, né? Que é sobre emoções. Inclusive, esse estímulo, né, de que os homens não falem das próprias emoções é uma forma de mantê-los ignorantes para como as motivações dele funcionam. Mas depois que você passa a entender como a sua mente funciona, como suas emoções funcionam e por que e como as coisas que mexem com você mexem do jeito que mexem, você começa a ter uma visão muito mais introspectiva e consciente de si mesmo. E aí você consegue lidar muito melhor com um monte de coisa.
Por exemplo, foi o que eu falei no meu vídeo do NoFap, né? Por que os caras eles ficam com essa ideia de que eles vão ter um sentimento de cuck assistindo um vídeo? Eles vão desenvolver algum tipo de apreço pela cornitude? Porque quando ele está assistindo aquele vídeo ali, ele está ficando emocionalmente envolvido com os atores. Ele se coloca naquela situação, né? Ele não vê aquilo como uma ficção. A mente dele não consegue fazer uma suspensão de descrença muito boa. Na minha opinião, isso é imaturidade, tá? Então você tem que mais culpar a si mesmo do que a pornografia, mas enfim. E aí ele pode acabar até se envolvendo emocionalmente com a moça ali em questão. E aí ele pensa, pô, essa atriz é gata. Eu tô atraído por essa atriz. Eu estou vendo ela ser torada. Pior, eu quero ver mais vídeos dela, porque eu gostei dela. Ou seja, eu quero vê-la ser torada. Quem quer ver uma mulher que está atraído ser torada é corno, logo eu sou corno. Essa é a racionalização da mente do Betinha. E esse foi só um exemplo, tá? Além de vários que a gente vê dentro e fora dos relacionamentos. Dá para traçar assim todas as motivações dos homens a um investimento emocional que ele tem em relação a alguma coisa, as mulheres, a família, a sociedade, a cultura, ao seu país. E como diz a escola austríaca, é uma coisa que o Renato Amoedo muito repete, né? Me diga as motivações que eu lhe digo os resultados. Então, inclusive, o meu canal e canais parceiros têm se dedicado a entender as motivações por trás do comportamento masculino. E daí a gente entende os resultados, né? Então a gente faz um esquema de retrocesso. É por isso que a vocês interessados numa introspecção maior, melhor conhecimento sobre suas emoções e até mesmo ter um grupo seguro e fechado com outros homens que estão dispostos a se entender as próprias emoções para entender o resultado das suas ações, é que o Pleiter ele desenvolveu a TAG, né? A terapia em grupo para homens. Pelo preço de um salgado e um suco por sessão, literalmente você pode ter acesso através do link aqui da descrição e do comentário fixado. E se você tiver problemas mais complexos, né? Tipo, tiver correndo risco de vida com coisas como depressão, falta de sentido, falta de rumo, perdendo sono, com ansiedade, ou tem algum trauma, algum tipo de pendência a ser resolvida, você pode também fazer uma terapia particular com ele para resolver os seus problemas de uma maneira rápida e fácil. Em 5 ou 6 sessões ele resolve o teu problema e não fica tentando arrancar o seu dinheiro fazendo você voltar para a terapia não, tá? Inclusive no link da descrição tem descontos e bônus que você pode ter aí justamente para viabilizar esse processo para vocês e ajudar vocês a viverem. Ou se vocês preferirem a tag, né? Que é menos privada, é menos pessoal, é claro, mas o preço é ridiculamente baixo. O link também está aqui na descrição e no comentário fixado. Então a vocês, senhores, que acompanharam até aqui, um forte abraço, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo aqui, o Coruja do Carvalho, e até mais.